agora vamos falar do Cabuloso, vamos falar do Cruzeiro. Amanhã a Raposa visita o Corinthians num horário um pouco diferente, às 11 da manhã. Eu quero saber dos senhores aqui quais as expectativas, a prestação de serviço que já está na nossa tela. 34ª rodada do Brasileirão, Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro, 11 da manhã. Não se assustem com o horário. 11 da manhã, Aelton Aleixo. Cruzeiro enfrentando Coringão. É uma parada torta para o Cruzeiro, viu? Eu não tenho muita expectativa de vitória amanhã, não, porque o Corinthians pode-se dizer agora que ele está na melhor fase da vida dele. Impressionante o futebol, nesse campeonato. A chave vira de uma hora para outra. O Memphis Depay melhorou muito o time, o Garro está jogando demais, então a equipe corintiana, ela se encontrou, achou a forma de jogar. O Cruzeiro é o contrário, o Cruzeiro está num péssimo momento técnico, tático, individual dos atletas, e amanhã não terá jogadores importantes. Deve ir com todo um mistão para amanhã. Então a perspectiva de vitória para mim é muito curta. Mas como é futebol, tudo pode acontecer. Mas o Cruzeiro tem que se preocupar também com o Campeonato Brasileiro. Não é pensar só na final da Sul-Americana. A vitória amanhã é importantíssima para o Cruzeiro. Só que é mais importante ainda para o Corinthians. Porque o Corinthians só disputa o Brasileiro e está tentando ali, quem sabe, uma pré-Libertadores. Matheus, como se ganha do Corinthians jogando em São Paulo, o Corinthians num momento melhor que o do Cruzeiro e o Cruzeiro num momento ruim, mas com time misto? E com a cabeça no sábado, né? Exatamente, mais um agravante. 3 dias depois. A gente não sabe ainda com toda certeza qual o time que o técnico Diniz coloca. A gente tem jogadores que não jogarão por suspensão, né? Mas assim, o time tem jogadores que precisam também ter ritmo de jogo, né? O Barreal talvez volte para jogar alguns minutos, o Lautaro Dias, e esses jogadores podem ser importantes lá no sábado contra o Racing. Cruzeiro, como o Ailton falou, precisa também pontuar amanhã, porque a 8ª posição no Brasileiro não é garantida, a 7ª agora mas na pré-Libertadores. Então, jogar amanhã esse horário, né, tão ruim, né, ainda mais no meio de semana, mas enfim, o Corinthians que passa até agora um bom momento, praticamente livre do rebaixamento, praticamente, ainda falta alguns pontinhos, vamos dizer assim. Cruzeiro com a cabeça no sábado, vamos ver se ele consegue pelo menos um empate amanhã. Você falou de alguns jogadores que não jogam por suspensão, são eles Matheus Pereira, Gabriel Veron e Caio Jorge, que tomaram o 3º cartão amarelo contra o Criciúma e não podem jogar. Com esses desfalques aí, pensando na final, ô Vanderlei, vamos tentar montar um Cruzeiro aí que seja capaz de enfrentar o Corinthians? E claro, que não prejudique a final contra o Racing. Ô, Léo, na minha opinião, ele tinha que poupar a maioria dos jogadores, porque são 3 dias de diferença. 4 dias, né? Ainda tem a viagem. Tem a viagem, é cansativo. Agora, se ir jogando com o time titular já ia ser difícil contra o Corinthians, eu não sei se com o time alternativo ele consegue criar uma boa expectativa para poder vencer o jogo. Agora, tem aquilo também, né? O jogador está no banco, está precisando jogar, está precisando mostrar, é o jogo. É o jogo que o cara quer. É um jogo que todo mundo quer jogar, um jogo gostoso de jogar, um jogo bom de jogar, né? Um jogo que vai te colocar num patamar acima do normal se ganhar do Corinthians. Você colocaria o Rafa Silva? Hein? Rafa Silva você colocaria? Não, eu não colocaria, eu colocaria os melhores. Que fora os que eu pouparia. Mas o Rafa ainda está no departamento médico, está na fisioterapia, tá? O Rafa Silva. Deixa eu falar uma coisa, Ailton, eu acho que a gente tem que levar em consideração também o horário do jogo, né? A partida sendo 11 horas da manhã, o Cruzeiro ganha umas horas a mais, né, de descanso. Ou pelo menos de preparação para o jogo contra o Racing. Pois é, mas mesmo que fosse no horário normal, Léo, eu acho que tem todo um envolvimento, né, emocional para esse jogo. Todo mundo quer ser campeão de alguma coisa, um campeonato internacional. Para alguns lá, inclusive, pode ser o primeiro internacional da vida, da carreira, talvez até o último. Então é importante, tem essa motivação. O Cruzeiro tem que vencer essa partida. Eu acho que, independente dessa situação do Corinthians, o pessoal não está nem com cabeça nesse jogo, não. É triste dizer isso, é preocupante dizer isso. Mas até pelas falas dos jogadores nas coletivas, na zona mista, você vê que está todo mundo concentrado 100% nesse jogo do Paraguai. É errado? Não, não é errado. Ele é um ser humano, os jogadores são seres humanos. Mas o mais importante agora, nesse momento, é a Sul-Americana. É até porque o jogo do Corinthians
Você fala que tem o caderninho, né, Vanderlei? No caderninho não estava vitória. Né? Não estava vitória. Mas esse jogo lá da final da Sul-Americana pode ser sim que esteja no caderninho de todo mundo. Agora o Racing está com faca na caveira, né? Se você ver os caras, bicho. Comemorando já. Os caras vão pra cima. Com 10 minutos de jogo, dá pra você falar assim, o Cruzeiro não ganha esse jogo, não. Nós vamos falar disso. Aqui eu acho que não dá para esperar muito do Cruzeiro contra o Corinthians, não, tá? Eu acho que não dá para esperar uma vitória, mas eu espero uma disposição tática, eu espero uma resposta desse time que, seja ele qual for, que entrar em campo com a camisa do Cruzeiro e falar assim, ó, nós estamos aqui lutando pelo Cruzeiro e estamos nos preparando. É uma prévia do que vai ser contra o Racing. Muita vontade, muita disposição, muita doação, muito suor, muito bumbum na grama. Sujar o shortinho também faz parte. Então isso eu espero contra o Corinthians. O resto, os 90 minutos vai mostrar pra gente lá. O Corinthians tá num momento muito bacana. O futebol ele é imprevisível demais, tá? O Corinthians que vem embalado nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e um empate. Se o Cruzeiro ganha, é um ânimo extra para a final de sábado. Mas caso perca... Isso aí pode impactar em alguma coisa, gente, no Cruzeiro? Em caso de derrota? Não, principalmente se ele for colocar o time alternativo, né? Todo mundo vai saber dividir o joio do trigo. Então, é um jogo que interessa para o Cruzeiro, mas muito mais para o Corinthians. Mas o Cruzeiro está focado em outro lugar, tem que ir para lá, para o Paraguai. O Cruzeiro viaja na tarde de hoje para São Paulo e após o duelo contra o Corinthians já vai direto para Assunção. Aí já é o local da final da Sul-Americana. E hoje a torcida está marcando um aerozeiro para acompanhar os jogadores para esse último contato antes do jogo desse final de semana. Para o jogador, o quão importante é esse tipo de apoio? A Elton, Matheus e Vanderlei, isso pode ser a diferença? O cara chegar no aeroporto, tá a torcida toda e vamos lá, Cruzeiro, tal. Isso faz diferença? Olha, o jogo é sábado, né? Não sei não. Não sei não, porque no último jogo aqui dentro do Mineirão, com 60 mil pessoas, o Cruzeiro perdeu o jogo, né? Então, acho difícil. Se isso motivar, que seja. Mas cada um, a motivação ela é individual. Eu quero um Cruzeiro diferente, eu quero um Cruzeiro competitivo, um Cruzeiro dedicado, os caras comendo grama, né? Dando no meio dos caras. É isso que o Cruzeiro precisa. Não tem bola perdida. É assim que tem que jogar. Porque eles vão jogar assim, eles não vão... Eu gosto de falar de futebol com o Vanderlei. O que tem que fazer, Vanderlei? Dar no meio? No meio. Eu acho que... Olha, você torcedor azul celeste, qual o seu palpite para esse jogo contra o Corinthians, hein? Acha que dá para ganhar? O que você pode esperar desse Cruzeiro? Qual a sua expectativa?